Estamos de volta, galera. Estamos reativando depois de 5 anos o Tira a Bunda do Sofá. Nesse começo, aqui focado no YouTube, e justamente por isso, nesse vídeo, eu vou contar para vocês o que aconteceu, por que a gente parou, o que a gente fez nesse tempo todo e o que vai acontecer daqui para frente. Então vem comigo. Fala pessoal, eu me chamo Bennett, junto com a Andresa e agora o Benjamin. A gente forma o Tira a Bunda do Sofá, esse canal aqui do YouTube, que também tem um blog, onde foi o início de tudo, na verdade, o nosso blog. Tem Instagram, talvez agora a gente entre no TikTok também, não sei, eu nem uso o TikTok, coisa que surgiu depois, né? Não é da minha época, por assim dizer, mas bem-vindos! Esse aqui é o Tira a Bunda do Sofá, a gente compartilha aqui dicas de viagem. Comecei lá em 2016 como mochileiro, as coisas foram evoluindo, virou uma viagem de carro pelo Brasil. Eu comecei sozinho, depois veio a Andresa, agora a gente é uma família, com o Benjamin junto da gente, e a gente vai voltar agora a produzir conteúdo. Então eu vou contar para vocês em detalhes sobre tudo, por que a gente parou, né? Tudo que a gente fez nesse tempo e o que vem daqui para frente, o que esperar do Tira a Bunda do Sofá. Vou começar resumindo, então, o início, né, do Tira a Bunda do Sofá. Como eu disse, foi lá em 2016. Eu decidi fazer um mochilão. Então, em 2015, eu comecei a fazer o planejamento. Em 2016, eu passei 9 meses viajando. Fiquei 7 meses na Europa. Passei por países como Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Croácia, Eslovênia, Albânia, Bósnia, Itália, e terminei com 2 meses no Marrocos, norte da África. E depois disso eu voltei. Então essa viagem foi o início do Tira a Bunda do Sofá. Criei um vlog, comecei a escrever, mas a ideia era que fosse um diário para os meus amigos acompanharem a viagem, para minha família acompanhar a viagem. Na época eu e a Andresa já namorávamos, estava bem no início do namoro até, e a gente ficou todo esse tempo namorando à distância. Então, para ela acompanhar também, e não pensavam em ganhar dinheiro com isso, mas com o tempo eu vi que tinha muita gente ganhando dinheiro com o blog, né, monetizando isso, transformava isso numa empresa, e foi o que eu fiz. Então eu estudei muito, aprendi como fazer isso, e aí começou então a profissionalizar o Tira a Bunda do Sofá, principalmente com o blog, era a principal fonte de renda na época, mas pro final, ali um ano antes da gente parar, a gente começou aqui no YouTube também. E basicamente esse foi o início, né? Começou como um diário, e aí com o tempo eu vi que dava para ganhar dinheiro com isso, e transformei então numa empresa de produção de conteúdo sobre viagens. Falando um pouquinho da viagem em si, do mochilão, foram 9 meses então, né? Passei por 15 países, sendo Europa e Norte da África, e nesse tempo eu me mantinha de um dinheiro que eu juntei antes para fazer o mochilão, e também fazia voluntariado. Eu trabalhava em hostels para ajudar nas despesas, né? Então eu trabalhava na limpeza, na recepção, enfim, o que aparecia em troca de hospedagem, e muitas vezes também 1 ou 2 refeições. Além disso, eu ainda ia nos hostels que me permitiam, eu fazia caipirinha para vender para os hóspedes, então fazia uma graninha extra e assim eu continuava viajando. Então essa viagem, ela foi até final de 2016, eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo por aqui, foi 1 ano e meio, quase 2 anos, fiquei no Brasil, e foi esse tempo que eu profissionalizei o Tira a Bunda do Sofá, que eu realmente transformei numa empresa, de CNPJ, realmente uma empresa de produção de conteúdo para turismo. Então daí quando eu voltei, a gente focou muito na produção de conteúdo local, né, regional, aqui de Santa Catarina e Paraná, principalmente, e o negócio foi crescendo. Até que em 2018, metade de 2018, mais pro final, não metade, acho que foi em julho, eu saí para uma viagem de carro pelo Brasil. Na época eu chamei isso de Projeto Brasil. A ideia era percorrer o país inteiro, todos os estados de carro, e, claro, ir produzindo conteúdo sobre isso também. Eu comecei sozinho, fiquei acho que uns 6 ou 7 meses viajando sozinho, e aí depois disso a Andresa saiu do trabalho que ela estava e veio junto comigo para continuar a viagem. O total dessa viagem foi 18 meses, 1 ano e meio, e a gente passou por 8 estados. Então a gente ia realmente com calma, a gente ia passando por várias cidades, a gente ficava muito tempo em cada estado,
para realmente conhecer tudo que a gente queria, a verdadeira essência de cada estado. Essa era a ideia, não fazer uma viagem super rápida pelo país, mostrando só os principais destinos. Bom, com isso, o blog foi crescendo muito, chegou a mais de 1 milhão de visualizações e acessos, né, na verdade, e era a nossa principal fonte de renda. Então, realmente virou um negócio, e aí, como eu disse, mais ou menos 1 ano antes da gente parar com o Tire a Bunda do Sofá como um todo, a gente começou no YouTube também. Foi mais ou menos 1 ano e um pouquinho de trabalho no YouTube aqui, e cresceu muito rápido. Em muito pouco tempo a gente passou dos 10 mil inscritos, acho que estava quase chegando a 20 mil já, e aí a gente parou. E por que a gente parou? A gente parou porque o mundo inteiro parou. A pandemia chegou nessa época, então foi ali em março de 2020, né? Fechou o mundo inteiro e, como você pode imaginar, o nosso negócio morreu de um dia para o outro. Ninguém mais podia viajar. A gente até continuou, né, postando alguma coisa e outra, mas a nossa fonte de renda acabou, basicamente. Então, a gente decidiu tirar do papel, na verdade, algumas ideias que a gente já tinha, né? Por exemplo, a gente já estava desenvolvendo a ideia de uma agência, quer dizer, não era nem uma agência de turismo, era meio que um portal de experiências online, assim, para estilo Airbnb, só que de experiências, só de passeios, para fazer isso no Brasil inteiro. A gente começou a tirar isso do papel, o negócio foi se reinventando várias vezes, até que chegou na Travel Turismo, que hoje é a nossa agência de turismo receptivo aqui em São Bento. Então a gente atende os turistas que vêm para cá, com diversas experiências diferentes, e agora também a gente começou a fazer gestão de atrativos turísticos. Então a gente está fazendo a gestão nesse momento do Parque Natural do Braço Esquerdo, que fica aqui em São Bento do Sul. Fica a dica aí também para vocês conhecerem. Já estou aproveitando, né, fazer um jabá. Inclusive, os próximos 6 ou 7 vídeos, depois desse aqui, já serão do parque, mostrando tudo que tem para fazer lá, trilha, cada vídeo mostrando uma trilha. São várias trilhas, são mais de 10 cachoeiras dentro do parque, tem caverna, tem área de camping, enfim, é um lugar bem legal para vocês conhecerem. Fica acompanhando aqui para vocês conhecerem, né, os próximos vídeos, como eu falei. E aí, além então da Travelon, né, que a gente abriu ali em agosto de 2020, a gente iniciou a Travelon. Logo em seguida, em novembro de 2020, apareceu a oportunidade de abrir o nosso próprio hostel. Essa era uma ideia que eu, com meu pai, já tínhamos há muito tempo, desde 2013, quando a gente se hospedou pela primeira vez no hostel lá no Uruguai. A gente já criou essa ideia de um dia ter um hostel em São Bento do Sul. E aí, em novembro de 2020, apareceu a oportunidade, um hotel antigo aqui da cidade estava fechando, e a gente pegou esse ponto, que é bem no centro de São Bento do Sul. Aqui abrimos o Araucária Hostel. Fica o convite também para vocês virem aqui conhecer. E aí, já em seguida disso tudo também, a Deza engravidou, em dezembro de 2020. Então, agosto, a gente abriu a Travel, novembro abriu o hostel, em dezembro a Deza engravidou. Então, foi uma mudança em 1 ano, né? Nosso negócio morreu, aconteceu tudo isso, foi um ano de muita mudança na nossa vida, né? E aí, nosso filho nasceu em setembro de 2021, e então de lá para cá a gente focou muito nisso, né? Fazer as duas empresas crescerem, né? Se estabilizarem, e focamos principalmente muito no nosso filho, né? Então, por conta disso, a gente até continuou apostando no começo, né? 2020, 2021, 2022 um pouquinho, assim, Tire a Bunda do Sofá, mas não era o foco, então a gente acabou que deixou bem de lado mesmo. E agora, com as coisas um pouco mais organizadas já, a gente decidiu voltar. Nesse tempo, claro, a gente não parou de viajar, a gente fez várias viagens, só que todas elas mais curtas, tudo aqui na região, então, Santa Catarina, Rio Grande, Paraná, e acho que uma vez a gente foi para Bahia, só que foi a viagem mais longa, assim. Mas tudo daí realmente é lazer, a gente realmente parou de se preocupar com produção de conteúdo e estava só aproveitando as viagens. Em resumo, desses 5 anos que se passaram aí, basicamente é isso. Agora a pergunta é, o que vem daqui para frente, né? Vem que a gente vai mudar um pouco a pegada, né, do canal. Vão ser viagens em família, obviamente. Às vezes, uma viagem ou outra, só eu e a Deza, né? Então, por exemplo, esses próximos vídeos que vão sair do Parque Braço Esquerdo, estamos só nós dois. A gente foi lá durante a semana mesmo, nosso filho estava na escola, então pode ser que tenha um vídeo ou outro que vai ser assim, mas de modo geral, todos os vídeos agora vai ser na companhia do Benjamin. Em breve vocês vão conhecer ele está agora com 3 anos,
3 anos, né? Tô até meio perdido. Mas ele tá com 3 anos e meio, vai fazer 4 agora em setembro de 2025. É uma graça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Ele gosta de participar. Quando eu tô fazendo stories, por exemplo, ele quer vir junto, quer falar. Então, acho que vai ser bem bacana essa interação também aqui no YouTube. Por enquanto, vamos continuar fazendo viagens mais curtas e mais próximas aqui da nossa base, que é São Bento do Sul, por conta de tudo isso que eu falei, né? Então, são 2 empresas que a gente toca agora. Tem o Benjamin também, que está na escola, então tem todo esse esquema de aproveitar feriado, né? Férias e tudo mais. Então, é isso que vai mudar, né? Antes a gente fazia viagens longas e mais destinos mais longos, e agora, por enquanto, pelo menos, a gente vai focar muito aqui na nossa região, talvez um raio aí de 200 a 300 quilômetros saindo de São Bento do Sul, que fica bem na divisa com o Paraná. Então, provavelmente vai ficar nessa faixa, assim, talvez em algum momento ou outro, uma viagem mais longa, mas de modo geral menores por enquanto. Pessoal, era isso que eu tinha para contar para vocês, que a gente está de volta, né? Explicar para vocês o porquê que a gente parou. Tinha muita gente que acompanhava de perto, assim, que interagia muito com a gente, principalmente no Instagram, que é uma coisa mais dinâmica, né? Então, agradeço a todos que acompanharam a gente até o momento que a gente parou, e agora espero que voltem a acompanhar a gente, interagir com a gente, mandem mensagem no Instagram, comentem aqui no YouTube, a gente sempre está de olho, sempre vai responder. Talvez demore alguns dias, mas a gente sempre responde. Conto com o apoio de vocês para acompanhar. Quem não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal. A gente vai focar muito no YouTube agora nessa volta. O blog, por enquanto, ainda vai ficar de lado. O Instagram também a gente vai postar alguma coisa, mas o foco vai ser no YouTube. Então se inscrevam, interajam aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês. Eu, particularmente, assim, acho que até mais do que a Deza, eu sou apaixonado por produzir conteúdo, por mostrar dicas de turismo. Eu gosto muito disso, então estou muito feliz de estar aqui de volta. Mais uma vez, obrigado para quem sempre acompanhou a gente e quem vai acompanhar daqui para frente, e a gente se vê nos próximos dias.